Olá, abençoados e abençoadas. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Para você que não me conhece, eu me chamo Whindersson Rabelo e amo estudar as Escrituras. O meu hobby é fazer com que as pessoas venham conhecer cada vez mais as Escrituras Sagradas. E se o seu objetivo é aprender cada vez mais a Palavra de Deus, você está no lugar certo. Aqui, nesse canal, você também tem a possibilidade de aprender a Palavra de Deus. E nesse vídeo, eu gostaria de trazer para vocês 3 curiosidades sobre o livro do Apocalipse. E pode ser que você fique surpreso com alguma delas. Esses dias mesmo, eu estava conversando com um pastor e quando eu apresentei uma delas, ele ficou surpreso em saber o que eu falei para ele. E sem mais delongas, vamos então para as 3 curiosidades do livro do Apocalipse que talvez você não conhece. E a primeira curiosidade é em relação ao nome que é dado ao livro do Apocalipse. A Bíblia brasileira, em geral, não todas, mas a grande maioria, traz no título do livro a palavra Apocalipse. Esse título foi dado devido à primeira palavra que João escreveu nele. O livro do Apocalipse foi escrito em grego, e a primeira palavra utilizada por João foi a palavra Apocalipsis. Essa palavra é a junção de outras 2 palavras gregas. A primeira palavra é a palavra apo, e essa palavra significa tirado de. E a segunda palavra grega é a palavra calúmnia, que significa véu. Ao juntar essas 2 palavras, nós temos agora uma palavra que possui o significado de tirado para fora, ou o mesmo que revelação. Então, o mais correto seria colocar no título desse livro a palavra revelação, que acontece de ter em algumas Bíblias, e não a palavra Apocalipse. Além do mais, nos últimos dias, devido a uma série de associações que são feitas entre o conteúdo desse livro, juntamente com várias interpretações equivocadas dos eventos escatológicos, a palavra Apocalipse acabou ganhando uma conotação muito ruim. Porém, se analisarmos mais profundamente todo o conteúdo do livro, veremos que o livro apenas quer trazer uma mensagem de advertência para todos nós, e no final traz muito mais esperança do que medo. Então, eu concluo esse ponto dizendo para você não ter medo de estudar esse livro, pois, assim como o próprio João, o escritor do livro, relatou em Apocalipse 1:3, é assim, bem-aventurado é aquele que lê, aqueles que ouvem, mas principalmente aqueles que guardam o que está escrito nas palavras dessa profecia. Não precisa ter medo nenhum, pode ler tranquilamente o livro da Revelação. O segundo ponto que eu quero abordar, dentre 3 curiosidades que talvez você não saiba do livro do Apocalipse, e que muitas pessoas não sabem, é o simples fato de que o livro do Apocalipse, assim como também todo o restante das Escrituras Sagradas, no seu original, não possuíam essas divisões que nós temos diante de nós nos nossos dias. Seja eles os títulos, os capítulos, os versículos e até mesmo entre o Antigo e o Novo Testamento. Essas divisões são recentes, aproximadamente elas foram desenvolvidas no século XV. E elas foram incorporadas na Bíblia nesse período. Elas foram criadas no intuito de tornar mais fácil a localização dos textos sagrados. E realmente para isso foi muito útil, porém um pouco prejudicial. Não vou entrar aqui agora nessa questão, mas cá para nós, me diga aí nos comentários se você algum dia já ouviu alguma explicação bíblica fora do contexto. Nos nossos dias isso tem se tornado muito mais comum devido a essa divisão atual. Por isso, meu conselho para você é esse: procure ler todo o livro e não só um trecho. Não estou dizendo aqui que não pode ler apenas trecho. Podemos sim ler apenas um trecho, mas o ideal é que, se queremos entender todo o contexto, devemos fazer a leitura de todo o texto e não só de um trecho. E por fim, o terceiro e último ponto, e muito interessante, é aquele que eu comentei com vocês no início do vídeo, de quando eu falei com um pastor sobre isso e ele ficou surpreso sobre o que eu falei. É sobre a forma correta de ler e entender um ponto da estrutura do livro do Apocalipse. No início da minha caminhada cristã, eu também pensava o mesmo. Porém, depois de muita leitura e também muito estudo, eu pude perceber que a forma correta de se fazer a leitura do livro do Apocalipse não deve ser de uma forma linear. Isso mesmo, depois de muito tempo pesquisando, muito tempo estudando, pesquisando lá o que muitos estudiosos das Escrituras falavam a respeito disso,
eu percebi que a leitura do livro do Apocalipse não se desenvolve em sequência, se iniciando no capítulo 1, depois o 2º, o 3º, o 4º e assim por diante até chegar ao último capítulo. A estrutura do livro do Apocalipse segue os moldes de muitas literaturas antigas. É como se fosse um flashback. E aí você pode estar se perguntando, como assim um flashback? Deixa eu tentar te explicar. É como se fosse um filme dos nossos dias, que logo no início do filme, ao invés do filme começar passando a primeira cena, tipo a cena do nascimento de um bebê, ele vai iniciar com a cena da morte dele, já bem velhinho. E no decorrer do filme, vai passando alguns flashbacks de toda a vida daquele bebê, em todas as fases da vida dele, até chegar no final do filme de novo, mostrando exatamente a mesma cena que foi mostrada no início do filme. É nesses moldes que o livro do Apocalipse está dividido. Essa estrutura é chamada de blocos ou seções, e muitas das vezes acontece desses blocos possuir algum paralelo com outro bloco. Um exemplo bem claro a respeito de paralelismo entre esses blocos que eu poderia te mostrar é esse aqui, ó. Quando realizamos a leitura da abertura do 6º selo, que se encontra especificamente no capítulo 6 do livro do Apocalipse, e também a leitura do derramamento do 7º flagelo, ou se preferir a 7ª praga, especificamente no capítulo 16, encontramos um paralelo entre essas duas descrições. São duas descrições semelhantes. Em ambos os textos, se fala que os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares e não foram achados, nenhum deles, e descrevem também um dia de terror. Podemos perceber ali nesses dois trechos um grande paralelismo, e podemos perceber que é a descrição do mesmo evento, porém em perspectivas diferentes. E eu desenvolvi uma tabela muito interessante onde podemos localizar exatamente em qual momento da história o 6º selo é aberto, como também acontece o derramamento do 7º flagelo, assim como vários outros acontecimentos. Eu já desenvolvi essa tabela, porém ainda falta terminar de escrever o livro, onde eu explano um pouco mais detalhadamente tanto a tabela como os eventos escatológicos encontrados nas Escrituras Sagradas. Mas calma! Eu tenho material exclusivo para você. Eu escrevi um e-book, na verdade, ele é mais um mini curso do que um livro. E nele eu apresento uma estrutura básica dos eventos escatológicos baseado nas revelações do livro do Apocalipse. E se você tiver um interesse em adquirir esse e-book, você pode estar realizando o cadastro no formulário que está na descrição desse vídeo aqui no meu canal do YouTube. É só você clicar no link que estará na descrição e preencher as informações que estão ali, que em breve eu te enviarei o e-book gratuitamente. Isso mesmo, pode ir lá que eu vou te enviar totalmente de graça. Então é isso, gente. Essas são as 3 curiosidades de tantas outras que existem no livro do Apocalipse que eu trouxe para você neste vídeo. E se você gostou desses assuntos, então curta o vídeo, compartilha com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Ah, e não se esqueça, mais importante do que ler, ouvir, guardar, aprender todos esses assuntos é colocar em prática a palavra de Deus. Vou ficando por aqui, um grande abraço, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.